Então, vamos lá. Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade podcast. Nesse podcast, a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é benefícios do grupo de meditação. Não vamos falar, quer dizer, vai acabar falando um pouquinho sobre benefícios da meditação, mas não vai ser o foco aqui, porque os benefícios da meditação a gente fala em todos os episódios, né, Dani? Tudo que a gente faz, enfim, tudo, né? O perfil é de meditação, então a gente sempre fala. Dessa vez a gente vai falar por que meditar em grupo. Quer começar, Dani? Vamos lá. Quando a gente começa o processo de autoconhecimento, meditação ativa é uma ferramenta essencial. E basicamente a meditação ativa é uma estrutura para você perceber padrões de comportamento. É muito engraçado porque é difícil explicar como isso acontece, mas a cada meditação você percebe limitações irreais que você carrega. E eu também não vou entrar muito nisso agora, que isso é uma outra história. Então é natural que num determinado momento você se sinta meio sem, como vou dizer, sem referencial. Quando você começa a meditar em grupo, isso facilita horrores, porque aí a gente cai no caso, né, de seres sociais e espelhos. Fica mais fácil enxergar uma série de coisas e no grupo de meditação especialmente, se cria uma atmosfera que a gente esqueceu, que basicamente é pessoas que conspiram a nosso favor. O problema quando você começa a descobrir esses mecanismos e você quer deixar que eles se dissolvam, é uma sensação de insegurança, porque você não sabe se isso... A primeira sensação é que você está ficando desprotegido. Quando você está trabalhando em grupo, você consegue perceber com muita rapidez que, na verdade, esse desintegrar da armadura, ele te fortalece. Porque as pessoas que estão ao seu redor refletem isso de uma maneira muito clara. Especialmente porque elas também estão comprometidas a fazer relações que tenham qualidade. Então, fica uma fonte muito rica de informação, de percepção e apoio. Isso não tem preço. Além de que fica muito fácil para você perceber que você, embora seja um indivíduo, cai muitas vezes nas mesmas armadilhas que todo mundo cai. E isso tira o peso. Você começa a perceber que você não é um ET. Que, na verdade, você é um ser humano que precisou se proteger, mas que está pronto para deixar isso ir. Tá dando para entender, Ana? Tá sim. É legal você ter começado logo disso. Eu fui fazer uma pesquisa de campo para ver o que estava se falando sobre isso na internet. Aí separei 6 razões pelas quais deve-se fazer o grupo de meditação. Aí eu fui pincelando ali o que eu achava mais interessante. E a primeira razão que eu separei aqui é exatamente essa. Porque quando você está num grupo, você tem essas pessoas que conspiram ao seu favor. Você tem o apoio de quem está e você consegue fazer uma conexão, que é outra coisa que está em falta no mundo ultimamente demais. Porque está tudo mecanizado, tudo robotizado, tudo no automático, tudo com isso eu devo fazer, isso eu não devo, isso eu não posso, sem mesmo parar para sentir ou questionar. E aí essa perda de conexão interna vai gerando um monte de doença, vai gerando ansiedade, que vai te levar a buscar a depressão, que vai te levar a buscar a meditação lá na frente. Porque é exatamente isso que a gente faz. Então, primeira coisa, quando a gente está no grupo, é conexão com as pessoas. E isso parece brincadeira, mas a gente tem que levar em conta que o ser humano é social. E a gente tá com pessoas
que a gente sente que está na mesma vibe, né? Que está buscando se melhorar, apesar de todas as dificuldades que vêm pelo caminho. Isso faz uma diferença para a vida imensa. E essa conexão que a gente gera nos grupos de meditação, ainda que sejam online, né? Essa conexão... Opa! Estamos querendo conexão. Conexão. Eles foram latir lá fora. Enfim, essa conexão, ela vai trazer para a gente esse sentimento de pertencimento, que é outra coisa que está no DNA primitivo do ser humano. Ana, é tão bizarro que você sempre vai chegar no mesmo lugar. Se você olhar de onde vem o desequilíbrio vem da desconexão. A desconexão é o quê? É basicamente as pessoas não valorizarem as suas raízes. Não ter essa sensação de pertencimento. Enfim, a constelação familiar não explodiu no mundo a troco de nada, porque é uma cura que precisa ser feita. Não só a nível de família, mas a nível de habitantes do planeta Terra. A gente se distanciou de uma forma que ficou todo mundo desenraizado e, consequentemente, fraco, porque se você não tem raiz, você não tem força. Você não consegue extrair o que você precisa. O que, aliás, volta para a história da alimentação. Gente, é impressionante. Se as pessoas parassem para raciocinar, eu sei que é difícil, porque a gente está correndo, a gente está tentando sobreviver, mas dá uma parada. Porque dessa forma destrambelhada, todo mundo sofre e ninguém tem ganho. Fazer a conexão é voltar ao questionamento do que é de fato necessário para você ter saúde. Esses encontros de busca de autoconhecimento, isso, aquilo, refazem uma série de conexões que são absolutamente essenciais para a sensação de totalidade do sistema. Especialmente porque lembra você que o outro, ele tem escolha, ele não precisa ser seu inimigo e em 90% dos casos ele não é. Ele está sofrendo igual você. Quando você começa a enxergar isso, né, com frequência, você, né, se relaciona, você vê as pessoas reclamando das mesmas coisas, sentindo as mesmas dores, tendo os mesmos problemas, você começa a dar conta que, na verdade, não é a pessoa, mas é a situação onde ela se colocou. Quando você percebe que situações você pode mudar, você consegue enxergar a pessoa. E é isso que a gente está buscando, ser visto. E é isso então, Fala. E é isso que é o mais legal, porque quando você reconhece a sua capacidade de enxergar o outro, é porque você começou a se ver. Você começou a se enxergar. Isso é tão bonito. Isso é tão bonito. Eu falei com a Dani mais cedo hoje, que eu dei uma sessão aqui na minha casa, né, presencial, e a pessoa me falou: gente, eu não sabia que o nosso corpo tinha essa capacidade. E é assim que funciona. O doido é que ela sabia, quer dizer, porque ela nasceu nisso. Uhum. Mas a gente esquece. A gente esquece porque está correndo sem consciência, sem presença, sem conexão. Se você está conectado, você vai sentir, você vai perceber, você vai buscar, você vai... É uma necessidade... Aliás, a dor é exatamente não ouvir essa necessidade. A gente sofre porque não para se ouvir. E é uma coisa louca, porque uma das situações bizarras que se criou no mundo foi a história de substituir amor por poder. A gente acreditou que amor enfraquece. E acreditou que poder é necessário. No grupo de meditação, em grupos de autoconhecimento em geral, você vai ver claramente o quão mentiroso isso é. O poder, ele exige algo totalmente antinatural. Por isso é um esforço sobre-humano. E o poder é uma coisa que sobrecarrega o sistema na medida que você precisa o tempo inteiro estar reafirmando essa força. O amor não. O amor
é uma coisa que simplesmente flui. É engraçado que outro dia eu estava vendo uma pessoa falar da história de quando você está fluindo em amor, você faz o melhor que você pode naturalmente, porque, pensa bem, lembra dos momentos em que você se sentiu legal, em que você se sentiu alegre, forte, nutrido, imediatamente você começa a transbordar. Por outro lado, lembra dos lugares onde você estava lá no chão e começa a ver como você agiu, que esforço que você teve que fazer, quanto aquilo te torturou, como é difícil estar nesse lugar. Porque, na verdade, não é o nosso lugar natural. E é maluco, porque se você alimenta o sistema com nutrição, com descanso, com meditação, com silêncio, naturalmente você vai para esse lugar. Que é o lugar que você está buscando. Só que você está buscando fora. Você está buscando com conquistas. Você está buscando com status. Você está buscando com popularidade. Nada disso alimenta o sistema. Você pode ter tudo isso sem estar no poder, desde que você esteja no amor. Mas para estar no amor, você tem que se ver. E isso é muito mais fácil quando você tem um esquema de grupo. Porque aquilo, entre outras coisas, tudo é energia. Então, por exemplo, num grupo, pode acontecer de você ter uma meditação específica, supondo, vamos fazer uma meditação para conectar com a criança interior. Pode ser que daquele grupo, 80% mergulhe direto. Veja, perceba, conecte, cure, flua. E 20% fica encalhado. Não rola. Não consegui, não senti nada, não isso, não aquilo. Aí você vem, pô, mas então qual é o sentido? O sentido é o seguinte, a energia dos outros 80%, independente do que os 20% conseguiram perceber, fizeram uma alteração, porque vibraram nessa pessoa. E aí é muito maluco que, de repente, 3 dias depois, essa galera que não sentiu nada, chega de noite e vai dormir, e de repente tem um sonho que clareia um monte de coisa, ou de repente se vê numa situação reagindo de uma forma completamente diferente. Não sabe nem direito por que aconteceu. Aconteceu porque teve o suporte energético, porque teve uma limpeza que você não tem como evitar. É energia. A gente está o tempo inteiro trocando energia. Então, quando você está aquilo, se você vai no enterro, mesmo que você não seja próximo da pessoa, você vai chegar em casa exausto. Agora faz o inverso. Se você vai para um grupo de meditação, é um monte de gente investindo em saúde. Quer você queira ou não, você vai ter essa contaminação no bom sentido. Então, facilita. E quando você volta com esse partilhar, que ao mesmo tempo vai nutrir o grupo. E aí aquilo, as pessoas vão ficando cada vez mais confortáveis de realmente mergulharem nos seus processos, porque eles veem os frutos acontecendo. É muito rico, é uma experiência realmente muito rica. Eu não tive, quer dizer, até tive, não posso dizer que não tive, não, que tive. Eu fiz muitos grupos, muitos grupos. Mas assim, no início, eu fiz muita meditação sozinha. É um processo que eu posso dizer, é muito mais exigente. Então, principalmente para as pessoas que estão começando, a coisa do grupo acelera. Opa, travou um pouquinho. Vamos ver enquanto a Dani consegue reconectar, porque acho que bateu em alguma coisa. Ah, Já travou o som. Peraí, vamos ver. Tá, acho que agora voltou. vai Tá, falando. vamos ver se volta. Isso aí que você estava falando é uma segunda razão que eu separei aqui. Exatamente porque quando você está em grupo, tem uma amplificação da experiência. Porque tem muito mais intensidade na coisa. Imagina, você pega um carro buzina. Imagina assim, um carro buzinando. Agora você bota uma frota de 100 carros buzinando ao mesmo tempo. É isso que vai fazer no seu sistema. O que você falou, porque a gente
começa a meditar sozinha, a maioria das pessoas começa a meditar sozinha. Me descobri ansiosa, e aí descobri que, poxa, a melhor coisa que existe para ansiedade é meditação. Então, ok, eu vou começar a meditar. Aí você vai começar a meditar em casa, do jeito que dá, o horário que dá. No início é tudo meio confuso mesmo, você não entende, acha que tá fazendo errado, enfim. E daí depois, aí quando você descobre um grupo, você vai entender isso, que só o que você faz sozinho com a maior dificuldade, quando você vai para o grupo, é simples. Eu achava, por exemplo, as meditações ativas, a maior parte tem 1 hora de duração. Quando eu fazia sozinha no início, eu achava 1 hora uma coisa. Gente, isso não acaba nunca. Que saco! Teve uma meditação, inclusive, que eu fui fazer, que falei, nunca mais eu vou fazer isso. Não tem o menor sentido, eu não conectei, não fiz nada. E aí, depois, quando a gente vai para um grupo, os discursos são assim, já acabou. Mas já passou 1 hora? Mas foi tão rápido, porque essa amplificação da experiência, essa maior intensidade de todo mundo estar trabalhando a energia ali ao mesmo tempo, te enraiza, te dá força. É como se você tivesse com um suporte. É um suporte energético quando está todo mundo ali junto. E aí a gente passa, ó, a gente falou do apoio e a conexão que a gente cria com as pessoas, da amplificação da experiência, porque fica mais intenso, você consegue meditar mais tempo, inclusive. E uma terceira coisa que esse é absurdamente maior. É o compromisso que você acaba gerando. É o resultado que o compromisso acaba gerando. O que significa isso? Quando você tem um grupo, você tem um compromisso de dia e horário. Tem um grupo de meditação, você tem o compromisso da domingo, 10 horas da manhã, tem o grupo de meditação. Só por você ter criado esse compromisso com as pessoas, você tem a tendência a não faltar. Porque as pessoas estão ali te esperando. Imagina, todo mundo já passou por isso em algum momento. Ai, tem um aniversário que eu não queria ir. Ai, tô cansada, trabalhei muito, sei lá o quê. Ai, mas tá todo mundo lá me esperando. Aí você pega e vai. Porque esse chama o efeito de um compromisso. Efeito do compromisso. Tem um estudo que foi feito em relação a isso nos anos, eu anotei aqui, nos anos 70 pelo psicólogo Robert Cialdini. Enfim, e chamou o estudo foi chamado de efeito do compromisso, que foi o seguinte: eles pegaram 2 grupos de doação de sangue. E aí o primeiro grupo que ia doar sangue, eles tiveram que fazer um compromisso verbal marcando uma data. Que é isso que eu falei. Quando você tem o dia e a hora marcado com as pessoas, isso te leva a cumprir. Aí o grupo, e tinha o segundo grupo que não teve que fazer compromisso nenhum. A quantidade de gente do primeiro grupo que foi doar sangue foi muito maior do que a quantidade do segundo grupo que não fez compromisso nenhum. E aí depois teve um estudo que saiu no Boletim Psicológico dos Estados Unidos em 2002, que fez a majoração. Quanto maior é a minha capacidade de cumprir o compromisso quando eu me comprometo com outras pessoas. Ficou ali, é óbvio que varia do tipo de compromisso, da variação de o que é, quando que do estado emocional da pessoa, mas ficou ali na média de 30% a mais quando você faz esse compromisso. Então, é muito, muito eficaz ter um grupo. E se você é comprometida com você mesmo, então, isso se amplifica de uma forma que vai muito além do 30%. Eu lembro que quando eu comecei a fazer respiração,
eu sofria de ansiedade que eu era internada até, né? Precisava disso. O meu compromisso de eu não quero mais estar nessa vida era tão grande e eu tinha o grupo para lá e meditar, fazer respiração, o grupo de autoconhecimento. Eu cheguei a fazer 10 anos. E nesses 10 anos, se eu não me engano, eu faltei 2 vezes. Gente, Se olha só, foi isso tudo. a memória da Ana é de assustar. Então, se ela está falando isso, é porque ela só faltou 2 vezes mesmo. E isso faz uma diferença incrível. Dani, quer falar alguma coisa sobre o compromisso? Ah, só antes de passar para a Dani. E quando você tem esse compromisso, você tem a tendência de não faltar, qual é a consequência disso? Você começa a criar um hábito saudável. Porque, incontestavelmente, meditar, o hábito da meditação traz mais saúde, alegria de viver e vida para a sua vida. Apesar da redundância, é exatamente isso. Você acaba se sentindo mais vivo. E toda vez que você cria um hábito, gente, um hábito puxa outro. Um mau hábito puxa um outro mau hábito. Ai, hoje levantei, tô com preguiça, não vou nem me exercitar. Ai, não vou nem meditar. Ah, já não fui para academia mesmo, então vou comer esse bolinho. E por aí vai. Um mau hábito puxa outro mau hábito. Nada de errado com o bolinho, mas se ele não te faz bem, isso é um mau hábito para você. E o bom hábito tem o mesmo efeito. Quando você cria um bom hábito, automaticamente o seu corpo está mais vivo, está com mais saúde. Você tem um ânimo maior para criar um outro bom hábito. E por aí vai. Quando você tem esse grupo de meditação e começa a criar um hábito saudável, o efeito é em cascata. Que aí você quer outro hábito saudável, você quer outro hábito saudável. E não acaba. Eu acho que, de novo, Ana, né, a história do compromisso tem muito a ver com você, eu vou te dizer, você assumir a responsabilidade de um processo, seja ele qual for. No caso específico, né, do autoconhecimento, isso volta àquela coisa, porque não, a gente pensa em compromisso como obrigação. E não é. No caso do autoconhecimento, você vai começar a entender que compromisso é uma escolha responsável. E só um fato. Aliás, 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. Uma, você se sentir super bem porque você se sente responsável. Você dá conta do que você, né, escolheu. E segundo, a tua possibilidade de escolher. Que basicamente começa a alterar tudo. Porque essa coisa do poder, de novo, e isso eu vou começar a bater recorrentemente, a gente precisa acordar de sair desse hábito de olhar tudo como poder. Inclusive, em termos de relação, as mulheres usam isso de uma maneira muito ruim para ambos. E eu acho, inclusive, especialmente ruim para elas. Porque a mulher, ela depende mais do preenchimento emocional imediato. E a relação do poder impede que isso aconteça. Quando você começa a perceber que você tem escolha, que você se responsabiliza, que você está fazendo um processo de saúde, e você começa a perceber que você está se mostrando mais, que você está sendo acolhida, que você está tendo mais espaço interno, isso imediatamente vai te levar para esse lugar de amor, onde você percebe que o ser humano ele tem que vir primeiro. As situações que levam ao sofrimento são situações que a gente, de repente, não tem como evitar. Mas muitas vezes você se agarra na situação e deixa de enxergar a pessoa. É exatamente aí que você tem a diferença, só para dar um exemplo que fique bem claro. Se acontece alguma coisa de ruim e eu simplesmente me agarro a essa coisa de ruim, eu vou buscar vingança. Se acontece algo de ruim e eu me mantenho no amor e enxergo a pessoa, eu vou buscar justiça. E isso, tanto a nível máximo quanto a nível de relacionamento a 2, faz uma diferença absurda. O que você vai colher nesses 2 lugares é algo completamente diferente. Com o trabalho em grupo, isso começa a ficar muito claro. Porque você começa a
entender, os seres humanos são fadados a cometerem erros, mas isso não faz com que os seres humanos se tornem fixos. Porque o problema não é o erro, o problema é como você lida com ele. É aquilo, de repente eu vou machucar a Ana um dia. Por algum motivo eu vou machucar a Ana um dia. Quando isso acontecer, se ela ficar só na situação, a amizade da gente morre. Mas se ela perceber o que veio antes e eu tiver um movimento de, pô, Ana, me desculpe, isso aconteceu por isso, por aquilo, como é que eu posso, de alguma maneira, te compensar por isso? A relação pode crescer. A gente tem que acordar para esse troço, porque o problema do poder é que sempre vai ter alguém maior do que você. O que quer dizer que quando você brinca esse jogo, você está fadado a ser prisioneiro e se sentir recorrentemente impotente. Que é o que está levando todo mundo à loucura. Como é que você resgata isso? Exercendo a sua individualidade. Saindo desse lugar onde tudo é luta, para começar a viver novamente. Percebendo que há um movimento, que vão haver confrontos, que vão haver tropeços, que vão haver crises, mas que isso pode ser superado. Não como dando aquilo, vira outra face. Porque o que a gente está fazendo é se bater o tempo todo. Você bate em mim, eu bato em você. Você bate em mim, eu bato em você. Você bate em mim, no final do dia, nós estamos exaustos. É engraçado que eu não sei porque tem um filme chamado Turning Point, se não me engano. Que tem uma cena lá de duas grandes amigas que chegam ao máximo do rancor e isso e aquilo. E uma hora lá elas realmente vão para coisa física, aquela coisa bizarra de puxa cabelo, dá tapa, morde a perna. É uma situação muito bizarra. Só que as duas eram dançarinas, né? Que já não são mais. E eu acho que com a coisa física, chega no final, as duas sentam e elas têm um acesso de riso, porque elas dão conta da loucura daquilo tudo. E o amor vence. E a amizade se fortalece. Porque, de repente, elas olham para aquela história, o que nós estamos fazendo? O grupo dá a chance de você chegar a um lugar, de olhar e dizer, gente, o que eu estou fazendo? Qual a escolha que eu estou fazendo? Enfim, eu acho assim, de todas as grandes vantagens do grupo, eu acho que a maior delas é esse acordar que o outro, na verdade, é fonte de crescimento. Sempre. Se você olhar da maneira certa. E aí acontece uma mudança de estilo de vida, que o grupo de meditação vai te dar o suporte. Porque se a gente for pensar em meditação, meditação não é uma coisa que você faz somente a prática, aquela prática do vamos fazer a Kundalini, que é a meditação do sacolejo, vamos fazer que é aquela meditação tradicional. Meditação é um estilo de vida. É você estar o objetivo final é estar em estado meditativo o tempo todo. O que é estado meditativo o tempo todo? É um estado de conexão interna o tempo todo, que é o nosso estado natural. Por isso a gente fala de estilo de vida de uma forma rotulada, porque na verdade esse é seu estado natural que se perdeu. E o grupo vai te dar o suporte para você realmente voltar para o seu estado natural e fazer do seu estado natural rotina. O seu estado meditativo virar uma rotina. Isso é muito importante. E o grupo dá esse suporte, mesmo porque para você sustentar esse estilo de vida, entre aspas, o que você precisa é de ter uma galera que está igual, está querendo a mesma coisa. Porque você nadar contra a correnteza sozinho já é difícil. Quando tem um grupo, continua sendo um pouco difícil, continua, mas você tá ali com a galera, então vamos. E aí a coisa muda de figura, ao ponto de você começar a mudar suas relações. Não quer dizer que, agora eu vou trocar de todo mundo, vou tirar todo mundo que tá na vida agora, sai, só vai entrar gente nova. Não é isso.
podem continuar, inclusive, pessoas do seu círculo e a forma que você se relaciona vai mudar. É isso que eu estou dizendo. Aí, quando você entra no processo de autoconhecimento, algumas vão, outras ficam. Isso também é absolutamente natural. No fim, é exatamente essa coisa, né, de ter escolha. Porque tem gente que a gente traz para a vida porque precisa trazer um ensinamento. Aí você aprende aquilo e descobre, melhor, e se sente na obrigação de manter aquela pessoa na tua vida pro resto da vida, mesmo que ela tenha se tornado apenas um peso. Você acha que de alguma maneira você deve isso a ela. E aí volta a história. Isso é poder. Isso é relação de poder. Quando você está no amor, você olha e diz, eu aprendi a lição. Para honrar esta pessoa, eu tenho que deixar que ela vá. Porque quando eu mantenho, eu aprisiono a mim e a ela. De repente, ela precisa passar por essa separação para poder enxergar a vida de outra forma. Esses movimentos assustaram a gente de uma forma que a gente começou a tentar controlar tudo, se agarrar a tudo, e hoje carrega uma bagagem que é exaustiva. No grupo, é mais fácil você chegar e dizer, gente, por que eu estou segurando isso? Porque o outro vai te dizer, olha, eu fiz diferente, isso aconteceu comigo dessa forma, eu reagi assim. De repente você começa a olhar e diz, gente, eu tenho opção. De repente, aquilo, se a gente aprendesse com os outros, evitava uma série de repetições de erros, que todo mundo faz. Mas a gente está sempre nessa história, não, o outro inimigo. Então, se ele fala, eu não posso confiar. Gente, viver assim é insuportável. Quando você começa a lembrar que, na verdade, todo mundo está no mesmo barco, a possibilidade de você buscar e perceber coisas criativas, opções criativas, é imensa. E aí aquilo, gente, basta lembrar, se eu estou bem, as minhas escolhas nascem desse lugar. Se eu estou mal, as minhas escolhas nascem desse lugar. Aonde eu quero estar? Eu quero justiça ou eu quero vingança? Já viu alguém conseguir vingança e resolver alguma coisa? E se sentir nutrido? Agora, se você consegue justiça, aí é outra história. Porque na justiça todo mundo aprende. Na justiça, o erro se transforma em construção. E a gente está vendo isso, porque você falando de justiça e vingança, você vai para político, tribunal, enfim, marginalidade, isso, aquilo, que é o quadro máximo. Mas olha para dentro do relacionamento. Olha para dentro das relações de pais e filhos. Você vai fazer do jeito que eu quero. Ou o contrário. Eu não posso ser uma pessoa má, então deixo você fazer qualquer coisa. Em ambos os casos, está todo mundo refém. E todo mundo abrindo mão do crescimento. O crescimento só acontece quando existe consciência. É mais fácil conseguir isso através de conexões que partam da mesma proposta. Então, um grupo de autoconhecimento é um grupo de pessoas que estão buscando se desafiar, se mostrar de uma maneira mais natural, para se enxergar melhor e poder, então, voltar para o amor. E só isso já forma um campo de energia que é como se fosse adubo para a planta. É rico. É rico e é conectado com a vida. Porque a vida é isso. Se você observar a natureza não está nessa vibe doida que o ser humano entrou. A natureza, ela se supera o tempo todo. Ela aprende, adapta e melhora. Ela se fortalece o tempo todo. A questão é a elevação, é a abundância, é o florescimento, é a frutificação. A gente chega e diz, não, eu quero conquistar o reino, quero ser o todo-poderoso. Chega lá em cima, vazio, infeliz, com o reino na miséria. Isso não é normal. Isso não é a vida.
Então, aquilo entre você fazer individualmente, que é possível, mas é exigente, e entrar num grupo onde você pode ter troca, onde você pode ter reflexo, onde você pode ter suporte, fica fácil escolher. Você consegue entender fácil como é legal poder partilhar com pessoas que estão buscando saúde. Como isso amplia a visão, como isso fortalece a sensação interna. Enfim, é isso. É isso. Antes de eu falar a última razão que eu separei aqui para você fazer um grupo de meditação, por que que a gente está falando isso tudo aqui? Porque a gente vai abrir um grupo de meditação gratuito todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, do horário de Brasília. Então, quem quiser participar, já se manifesta, porque vai ser pelo Zoom, tem limite de pessoas que podem entrar na sala do Zoom e etc. Eu já, a partir essa semana eu já vou começar a divulgar lá no Instagram, no YouTube e tal, mas já quem quiser já vai se manifestando para a gente poder reservar o lugar. Vai começar no último domingo de abril, se eu não me engano é dia 30 de abril, último domingo de abril, às 10 horas da manhã do horário de Brasília. E daí a última razão que eu separei aqui, assim, por que fazer um grupo de meditação? Gente, porque tudo compartilhado, a experiência compartilhada, ela sempre é melhor. Imagina toda vez que você ganhou alguma coisa e ficou feliz, você não quer contar para alguém? Quando você na própria meditação, você encontra esse espaço de silêncio, esse espaço de centramento, um espaço de alegria. Você não quer falar para as pessoas, por isso que a gente está aqui falando para as pessoas. Gente, quando a gente transborda, a gente quer compartilhar. E essa sensação de assim, poxa, eu tô super legal e ainda posso dividir isso com você. Gente, isso é de uma alegria, de uma felicidade que não tem preço. Então é por isso que a gente está abrindo, porque a gente quer formar grupos para compartilhar isso. Engraçado, porque quando a gente faz contatos normais no dia a dia, você sempre faz num lugar protegido. Vai levar um bom tempo para você realmente se mostrar para alguém. Porque a gente aprendeu isso. Aquela história, você tá bem? Ah, tô ótimo. Pode estar destroçada por dentro. Não, tô ótima, porque, né? Imagina, não vou dizer para ela que eu tô horrível. Mal não conhecer essa pessoa, sei lá o que é que ela vai fazer, e aí começa. Num grupo de autoconhecimento, você vai entrar a primeira vez com aquela sensação, ups, meu Deus, como será? Depois do primeiro partilhar, é a coisa mais engraçada, porque o relaxamento acontece de imediato. E você se relacionar nesse lugar de relaxamento, é que nem quando você vê em filme americano, que o cara fala que o barman é sempre o melhor psicólogo, que você pode contar tudo pro barman, que você nunca mais vai ver ele. Então você fica feliz da vida e nesse ponto o barman, de tanto ouvir, acaba virando um cara que dá excelentes conselhos. Porque aquilo, a coisa do desconhecido, desarmado, faz você se sentir mais à vontade de se expressar. No caso, você vai estar no desconhecido, mas sabendo que são pessoas prontas para seguir o caminho com você. Então já começa de um lugar. Ai, meu Deus, aqui eu posso. E especialmente, inclusive, com a história do online, né, que você está em casa, qualquer coisa, se não gostar, eu aperto o botão. E acabou o problema. Então tem uma dupla sensação de segurança. Agora, por que eu falei isso? Porque, na verdade, eu fiz muitos grupos na minha vida. E por mais que, enfim, como eu fiz grupos que tinham pessoas de todo canto do mundo, tem pessoas com as quais eu perdi contato. Enfim, a gente cada hora está num canto. Mas é engraçado, porque com algumas dessas pessoas eu tive encontros depois de 5 anos, 10 anos. A amizade que se cria nesses lugares, ela sobrevive a qualquer coisa. Todas essas pessoas, quando elas te encontram da mesma maneira que elas eram no grupo. Desprotegidas, abertas, disponíveis.
Isso não tem preço. E quando você entende que relacionamentos tem a ver com qualidade, você vai selecionar muito bem quem você vai manter por perto. Porque você percebe que quando você negocia, você não está abrindo mão de coisas de pouco valor. Quando você se permite se arrastar numa relação onde você tem que se proteger o tempo todo, você, na verdade, está jogando a sua vida fora. Você está desrespeitando a sua essência. Você está se envenenando. Você está se tornando aleijado. Quando você enxerga isso, você começa a mudar. E é muito engraçado porque essa mudança, ela não acontece de forma agressiva ou injusta. Ela acontece de uma forma crescente que vai te dando a oportunidade de fazer o convite. Então, ou você se dá o direito de simplesmente se afastar, ou você vai naturalmente começar a transbordar de tal forma que essa relação capenga começa a se transformar. E aí é duplamente valorosa, porque tem uma gratidão de ambas as partes. E gratidão para mim é um amor elevado, mas é um amor, e ele é elevado exatamente porque ele traz por detrás a certeza da liberdade. A gente abre mão do amor, como a gente falou nos relacionamentos, porque a gente quer ter poder sobre as pessoas. É meu marido, é minha esposa, é meu companheiro. Como se isso desse segurança, mas na verdade só dá sufocamento. Com o grupo, você começa a perceber que é possível se relacionar sem aprisionar as pessoas. E que, na verdade, o relacionamento só vai te preencher se a liberdade existir. Porque aí você sabe que a pessoa está por escolha. E se ela está escolhendo estar com você, ela está te amando. É isso. Acho que deu. Gente, então, é muito legal. É muito legal. Nós podemos falar por experiências de termos feito vários grupos durante todos esses anos de busca, né? Durante todos esses anos do processo de autoconhecimento, que ele começa, mas não acaba. E são experiências incríveis, é um suporte incrível. No último grupo que a gente fez online, de meditação, né? Tirando as mentorias que a gente já faz. No último grupo de meditação que eu fiz online, uma participante falou, o grupo era às quartas. Nossa, é muito legal. Eu fico esperando chegar a quarta-feira, porque quando eu chego aqui eu me sinto tão bem. Aí no outro dia, que é a quinta, é sempre o melhor dia da minha semana. Por quê? Porque existe esse lugar assim, que aqui eu posso relaxar. Aqui eu posso ser. Aqui eu não preciso fingir nada. Linda mensagem, amor é liberdade, é exato. É isso, galera. Então eu vou deixar o convite. O último domingo de abril vai ser nossa primeira sessão de meditação em grupo online, pelo Zoom, 100% online, 100% gratuita. A gente, mesmo no online, a conexão do grupo mantém. É muito legal. A primeira vez que eu fui fazer grupo online, eu fiquei muito na dúvida, né? Nossa, será que isso vai funcionar? E funciona. Fica o nosso convite. E é isso. Dani, quer colocar alguma coisa pra gente terminar? Só cuidem com amor. Isso. Cuidem-se bem e até a próxima. Toda terça-feira, meio-dia, a gente faz gravação no Instagram aqui do Zerando Ansiedade Podcast. Depois, na quarta-feira, o episódio sobe e fica no nosso canal do YouTube. Quem não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa seu like, enfim. Se você gosta dos vídeos que a gente faz,
Deixa o like para a gente saber que está gostando, para a gente saber que é para continuar. Enfim. E toda quinta-feira, meio-dia, a gente faz a live, a Terapeuta Responde, que a gente seleciona perguntas que vocês enviam para a gente no Instagram. Pode já até enviar hoje, por mensagem, por direct no meu Instagram ou no da Dani. A gente seleciona perguntas e a Dani, que é terapeuta, vem aqui responder a pergunta. É uma live também de muito crescimento, muito legal, porque o problema de um é o problema de todos, gente. Isso aí. Que, na verdade, nós somos muito parecidos, nós temos as mesmas emoções. Então, o que a gente ajuda ajuda todo mundo e ajuda até a gente mesmo. Enfim, um beijo e até a live de quinta. Tchau!